Pode ir. Om Ajnanatimidandhasya Gananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukhaṁ karoti vachalam pangulam ghayate giri Jadi kripatamaham bande Shri Gurun Dinataram Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskritam Narachaivo Narottamo Devim Saraswatim Vyasa Tato Jayamudiraye Tirup Sanatana Bhattara Bhunat Sijiva Gopalabhata Dasara Bhunat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Baladeva, no YouTube tá como 24:30. Né? Depois eu troquei para 31, mas eu lembrei aqui, eu li o 31. 32 para agora. É. Chamado Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 32. Quando é assim, você põe o 32 ou 31 dele? Eu coloco o que parou ou o que vai ler? Eu começo do 32. Eu coloco, por exemplo, hoje vai ler do 32, eu coloco... Não, antes, o de antes. Vai até o 31. Ah, então tá certo. Troquei lá. É que lá tá no YouTube eu olhei agora, tá até o 30. Não, mas eu troquei, deve demorar. Talvez o seu aí demora mais para aparecer. Evam bahu vidha jagya vitata brahmano mukhe karmajam vidhitam sarvam evam gyatva vimokhyase. Os diversos tipos de sacrifícios são detalhadamente descritos nos Vedas. Alcançarás a liberação quando entenderes que todos eles nascem do dever prescrito. Karma. Vavanuvada. Brahmana significa dos Vedas e Mukhena significa da boca. Vedena significa claramente falado da minha própria boca. Karmajan significa nascido da ação da fala, mente e corpo. Prakrashikavriti. Os sacrifícios descritos nos Vedas são executados pelas atividades do corpo, da mente e da fala. Portanto, não há relação alguma com a verdadeira natureza do eu. A alma permanece indiferente e desapegada de todos estes processos. A aquisição deste conhecimento libera a pessoa da prisão deste mundo material. Trinta e três. Sheyandravya maya jagya jnana jagya parantapa
Sarvam karma khilam partha gyani parishammapyate. Ó Parantá, castigador do inimigo, o sacrifício que resulta no conhecimento transcendental, Gyan Yag, é superior à mera execução de rituais cerimoniais e sacrifícios, Davyamaya Yag, porque todas as ações prescritas culminam no conhecimento transcendental. Bhavanuvada, o Gyana Yagya, como descrito no Gita 4.25, é superior ao Karma Yagya, ou Davyamaya Yagya, e consiste em rituais materiais e sacrifícios, como descritos no Gita 4.24. Alguém pode perguntar por quê. A resposta é que a aquisição do conhecimento transcendental é a frutífera culminação de todas as ações. Em outras palavras, a ação fruitiva deixa de existir, ou perde seu aspecto fruitivo, depois que a pessoa obtém o conhecimento transcendental, Jnana. Prakrashika Vritti. No seu comentário deste verso, Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna assim: embora todos estes sacrifícios possam gradualmente levar ao conhecimento transcendental, então a paz e, finalmente, a auspiciosidade na forma de Bhakti, quando ela alvorece na entidade viva, ainda assim há algo que deve ser considerado. Do grupo acima de sacrifício, uma pessoa pode às vezes executar Dravya Maya Yag, rituais cerimoniais e sacrifícios. Outras vezes, dependendo de sua fé, pode executar Jnana Maya Yag, sacrifício que resulta em conhecimento transcendental. Este segundo tipo de sacrifício é muito superior ao primeiro. Ó Partha, porque todos os deveres prescritos, karma, culminam no conhecimento transcendental. Quando a execução de qualquer sacrifício não resolve a deliberação sobre aquilo que é transcendental, então toda atividade se torna simplesmente algo ritualístico. Porém, quando o objetivo é o progresso espiritual, então o sacrifício, apesar de ser cerimonial, se torna espiritualizado ou transcendental e perde sua natureza fruitiva materialista. O aspecto do sacrifício, que consiste apenas de rituais materiais, Davya Maya, é chamado de Karma Kanda. A pessoa deve permanecer consciente desta distinção enquanto executa o sacrifício. Srila Chaitanya Mahaprabhu Sri Chaitanya Mahaprabhu também disse: apenas aqueles que adoram Shri Krishna através do processo sacrificial do cantar dos santos nomes, Sankirtana Yagna, faz com que sua vida se torne exitosa, e são pessoas mais inteligentes. Todos os outros são tolos assassinos do próprio ser. O sacrifício do cantar do santo nome de Krishna é supremo sobre todos os tipos de sacrifício. A execução de milhares de Asvamedha Yagna não pode ser comparado com nem mesmo um canto do nome de Krishna. Aqueles que fazem tais comparações são impostores religiosos ou hipócritas. Yamaraja o castiga de várias maneiras. Isto é enfatizado no Shri Chaitanya Charitamrita Adya Lila 3, 77 ao 79. O Senhor Krishna Chaitanya é o iniciador do sacrifício do Sankirtana, cantar dos santos nomes. Aqueles que executam este Sankirtana são realmente afortunados. Tal pessoa é realmente inteligente, enquanto que todas as outras são certamente tolas e terão que amargar o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. Em todas as atividades sacrificiais, o cantar do santo nome do Senhor é sua própria essência.
Aquele que diz que 10 milhões de sacrifícios Asvameda são equivalentes ao canto de um nome do Senhor Krishna é, sem dúvida, um ateísta. Tal pessoa será certamente punida por Yamaraj. Além disso, o cativeiro de alguém neste mundo material é facilmente cortado através do cantar do Hare Krishna Mahamantra. Por cantar o santo nome de Krishna, a pessoa obtém o amoroso serviço devocional a ele. Assim, a era de Kali, todos os sacrifícios, exceto o canto do nome de Krishna, são inúteis, porque eles não estão incluídos na categoria da ocupação eterna da alma. Isto é clarificado no Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 7, Adilila. Adilila 7, 73, 74. Por cantar o nome de Krishna, a pessoa pode obter a liberdade da existência material. Na verdade, por cantar o Mahamantra Hare Krishna, a pessoa será capaz de obter os pés de lótus do Senhor. Nessa era de Kali, não existe nenhum princípio religioso a não ser o canto do santo nome. Este nome de Krishna é a essência de todos os Vedas. Esta é a conclusão de todas as escrituras. Aqui pode surgir uma dúvida. Alguém refletiu aí sobre a dúvida? Por só cantar o nome de Krishna, ele será terá liberação? Será liberado? Não, isso é o que falou, mas qual que é a dúvida que pode surgir? Isso é o que falou aí. Falando, alguém lê aqui, pode surgir várias dúvidas. Ele falou outras coisas antes. Carol? Falou qualquer outra atividade é inútil. Qual dúvida pode surgir? Boa noite, que as ações prescritas nas escrituras são inúteis, por exemplo. Tipo isso. Alguém lê aqui, pode surgir a dúvida. Então, vou ficar cantando Mahamantra o dia inteiro sem preocupar com mais nada. Muita gente pensa assim. Mas, em Prabhu, ali não está falando sobre os outros sacrifícios que estava falando anteriormente? Não. E, ó. E no comentário aqui, Gurudeva falou: qualquer outro sacrifício a não ser o canto do santo nome Sankirtana e Águia é inútil. Portanto, o devoto deve fazer só isso. Então, a gente deve harmonizar isso. Por isso é que a essência, igual eu falei, na verdade não sou eu que falei, Gurudeva falou, Rupa Goswami escreveu isso no Padeshamrita. E Gurudeva falava isso. E a gente não é capaz de cantar o nome de Krishna, igual falou aqui. O nome de Krishna é puro e transcendental. Mas a nossa língua é material. Apesar de que o nome é sempre puro, a gente não é capaz de pronunciar ele. Por esse motivo é necessário fazer atividades prescritas, mas com uma condição, sem apego, e continuar a prática de bhakti. Fazendo isso, um dia o nome pode sair puro. Ou seja, a gente pode realmente cantar o nome. Naquele momento, todas as outras atividades podem ser abandonadas. Isso é que é necessário refletir, okay? Para não surgir essas dúvidas.
É necessário escutar com atenção. E sem a base da escritura, tudo vira sentimentalismo. Você vê no cristianismo agora, o que está virando? A loucura que vira. Cada vez pior, porque é falta de base da escritura. Então, na nossa é a mesma coisa, por isso deve refletir sobre isso, para não ter dúvidas. Não, alguém pode ler aqui e vai ficar confuso. E se não tirar essa confusão, não tem base, não tem firmeza, não tem nada, zero. Não dá para praticar a Bhakti. Por isso que deve entender as aparentes contradições todas aqui. O foco deve ser o canto do nome, mas, junto com isso, deve fazer o dever prescrito sem apego. Quando falo canto do nome aqui, é o real nome. A gente não é capaz de cantar esse nome. Mas a principal atividade deve ser essa, o canto do nome. Como? De maneira humilde, tolerante e humor de oração. E deve receber o nome do mestre espiritual legítimo também. Dessa maneira, o nome pode surtir fruto. Tem várias coisas aqui. Dúvida aí? Quatro. Tad vidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te jnaninam tattadarsina. Deves compreender este conhecimento prostrando-te em reverência a um mestre espiritual, fazendo-lhe perguntas relevantes e prestando-lhe serviço. Tal mestre espiritual que tem uma percepção direta da suprema verdade absoluta e conhece todos os significados das escrituras é capaz de lhe instruir nesta ciência. Bhavanuvada. Como este conhecimento pode ser obtido? Shri Bhagavan recita este verso começando com Tat Vidhi, para dar esta informação. Após oferecer prostradas reverências ao mestre espiritual, o guru, que dá instruções sobre o conhecimento transcendental, a pessoa deve perguntar-lhe o seguinte: Ó Bhagavan, aqui Gurudeva é chamado de Bhagavan porque ele é Ashraya Bhagavan, o receptáculo supremo do amor por Bhagavan. O Sadguru, sendo Sakshat Haritevna, tem as qualidades de Bhagavan. Por que estou nesta condição material? Como posso ficar livre disso? A pessoa deve satisfazê-lo prestando-lhe serviço ao atender suas necessidades pessoais, paricharya. Isto também é descrito nas escrituras. Mukunda Upanishad 1.2.12. Para obter o conhecimento sobre Deus, Shri Bhagavan, a pessoa deve aproximar-se de um mestre espiritual, guru, que conhece o verdadeiro significado dos Vedas e carregar a linha da fé sublime como oferenda a ele. Prakashika Vritti.
Aqui, Shri Krishna descreve o conhecimento sobre Deus como sendo extremamente raro e difícil de ser compreendido. Só se pode obter tal elevado conhecimento por meio da misericórdia de uma alma perfeita que conhece a verdade, e mais especificamente de alguém que a percebe e a experimenta. Os sadhakas sinceros devem indagar acerca dessa verdade, refugiando-se em tal alma exaltada e satisfazê-lo por oferecer-lhe reverências, fazendo-lhe perguntas relevantes e oferecendo-lhe serviço. Pranipatena significa oferecer afetuosos pranamas com as 8 ou 5 partes do corpo. Pranam, Pranam ou namaskara significa abandonar o falso ego e curvar-se. Aqui, seva significa render serviço favorável para o prazer do guru. Este verso descreve 2 sintomas de um guru que outorga o conhecimento transcendental. Ele é ambos, um Gyani e um Tattvadarshi. Alguém que estudou as escrituras e compreendeu o conhecimento contido nela é chamado de Gyani, enquanto um Tattvadarshi é uma alma perfeita que tem realização direta da verdade. Algumas pessoas possuem completo conhecimento, mas não têm a realização, percepção direta das verdades filosóficas, tattvas. As instruções de tais pessoas não realizadas não podem dar frutos. Apenas as instruções das personalidades exaltadas e realizadas podem fazer isto. O Srimad Bhagavatam 11.3.21 também diz: para compreender o mais elevado bem-estar próprio, o praticante espiritual inquisitivo deve buscar o refúgio dos pés de lótus de um guru fidedigno. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura comenta o seguinte sobre este verso. Para saber sobre sua suprema auspiciosidade e seu eterno bem-estar, o praticante deve aceitar o refúgio de um mestre espiritual que é versado no significado das escrituras védicas, que teve experiência de Parabrahma e que não tem nenhum apego material. Se ele não é versado ou não conhece os significados das escrituras, ele não será capaz de dispersar as dúvidas dos seus discípulos e eles perderão a fé nele. Se um guru não tem direta realização de Parambrahma, Deus, sua misericórdia não dará frutos até o nível máximo. Aqui a palavra Upasamashraya 11.3.21 se refere a um guru que está imbuído com a realização do absoluto. Isso significa que ele não cai nas tentações da luxúria, ira, avidez, etc., porque ele não tem apegos materiais. Isso também é clarificado no Srimad Bhagavatam 11.11.18. Tomar refúgio em um guru que é versado no conhecimento das escrituras védicas, mas que é desprovido de realização de Parabrahma, é como manter uma vaca estéril. É um trabalho inútil, pois não se pode obter nenhum resultado transcendental. O Srimad Bhagavad Gita declara que Shri Krishna é a suprema realidade transcendental. Existem aqueles que dizem que a palavra Tat neste verso se refere à alma individual, mas tal entendimento é completamente incorreto porque isso contradiz o próximo verso. O Vedanta Darshana também declara: alguém reflete na entidade viva com o objetivo de compreender o Paramatma. Brahma Sutra 1.3.20. Este sutra confirma que a palavra Tat se refere ao conhecimento da superalma ou Paramatma. Esse verso aqui é mais importante do Gita, que explica como que alguém obtém esse conhecimento, até mesmo do Gita. Como que alguém deve obter conhecimento sobre Deus, sobre a alma, sobre o Gita, sobre o Bhagavad, sobre os Vedas. Esse é o processo, ninguém pode pular esse processo aqui, ó. Esse é o processo de obter. A pessoa deve primeiro associar com a que estão praticando,
se ela for honesta, orar para que Cristo envie para ela um mestre espiritual legítimo. De acordo com a sinceridade e ânsia por obter Bhakti do indivíduo, Krishna vai satisfazer ou não isso. Ou ele vai enviar o falso ou um real guru. Se a pessoa for afortunada de receber um real guru, então aqui fala o que ela deve fazer. Primeiro deve prostrar reverência aos pés de lótus dele, mestre espiritual, chamando ele de Bhagavan, porque ele achar Bhagavan receptáculo da misericórdia de Bhagavan. E também deve prestar serviço, sevaiar. Para quê? Para a satisfação dele. Prestar serviços, vários serviços. Pode lavar a roupa do mestre espiritual, lavar o banheiro do mestre espiritual. Fazer o que o mestre espiritual pede, qualquer serviço no templo. Cumprir a ordem do mestre espiritual. Isso tudo é serviço a ele, vai deixar ele satisfeito. Também, outra coisa, fazer perguntas relevantes. Que é perguntas relevantes? Ó, Gurudev, o que eu devo fazer nessa minha posição para que eu possa progredir em Bhakti e sair do mundo material e encontrar refúgio nos pés de lótus, seu e de Krishna. Por favor, me instrui nesse processo. Com humildade deve fazer isso. Esse é o processo. E quem que é esse mestre espiritual? Qual que é a qualificação? Está falando aqui. Conhece o significado das escrituras, não só isso, mas viu Deus face a face. Realização direta de Deus. Esse verso é importante por isso. Ele ensina como alguém pode obter esse conhecimento. Consequência, devoção, Bhakti. Ninguém pode obter Bhakti pulando esse processo. Igual muita gente declara, não precisa de nenhum intermédio para falar com Deus. Que tipo de fala, que tipo de Deus é esse que eles vão conversar? Eles vão pensar que está Deus, mas fruto do fraco sentimento do indivíduo. Não vai conversar com Deus direto. Nenhuma religião falou isso, senão não precisava de profeta. É tolice falar isso. Então, como deve fazer, essa é a maneira de fazer. Alguém que segue esse processo vai conseguir alguma coisa. Pergunta nisso? Prabhu, a minha pergunta é assim, e quem é que, como é que funciona? Porque pelo que pouco que eu li sobre os Vaishnavas, eles bem pouco, né? Eles não falam eu sou um guru, né? Em algum momento eles têm a sua prática, faz todo o processo, toma sannyasa, e aí é o que? A comunidade que fala que ele é um guru, e aí ele é Não é que ele não fala. conhecido. Não é que ele não fala. Ele não pensa que é guru. Mas a partir no momento que ele dá a iniciação, ele já está fazendo o trabalho de guru. Senão ele não dava iniciação. Guru é aquele que dá a iniciação diksha. Se ele está fazendo isso, ele já é guru. Mas um real guru, ele não pensa, ele está fazendo aquilo como serviço para o mestre espiritual dele e para Krishna. Entendeu? Aí pergunta, aí como que eu vou saber, né? Aí entra naquela mesma pergunta da outra foi feita. Vai depender do
sinceridade de cada um. Tem outra. Krishna vai agir no coração e enviar a pessoa para falso ou para real de acordo com o sentimento interno de cada um e sukriti também de outras vidas. E pelo intelecto ninguém pode reconhecer ninguém. Um neófito em Bhakti, ele não pode saber quem que é Kanista, quem que é Madhyama, quem que é Uttama Bhagavata, quem que é neófito, quem que é intermediário e quem que é guru. Ele não pode saber isso. É só um intermediário praticante que pode saber. O neófito não pode saber. Então ele vai ter que orar para Krishna de maneira honesta, chorar aos pés de lojas de Krishna. Se esse desejo for ardente no coração dele, Krishna vê isso, Krishna faz todos os arranjos. Essa é a única maneira. Se ele for por conta dele, muito difícil. A chance de errar é quase certa. Porque está além do... Igual a forma de Krishna, Deus, quando aparece na Terra como ser humano, o mestre espiritual associado de Krishna, ele aparece na Terra também como se fosse ser humano comum. Quem pode compreender isso pelo intelecto? Igual falou aqui, ninguém. Pelo intelecto, ninguém pode compreender. E são sempre os outros Vaishnavas que reconhecem, que Só vão... o Madhyama Adhikari pode reconhecer. Praticante intermediário. Mas o neófito, não. O Madhyama pode reconhecer, o Uttama Bhagavata, é claro que reconhece. O Kanista Adhikari, não. Então, para ele vai ter que seguir esse processo de pedir para Krishna. Não tem outro processo. Krishna encaminhar ele. Aí Krishna pode encaminhar de várias formas. Pode botar alguém na vida da pessoa que conhece alguém, ou a pessoa simplesmente encontra alguém, ou igual eu recebi um telefonema e de repente encontrei com um. Então, Krishna vai fazer, se a pessoa for honesta, nem que o guru tenha que bater na porta da casa dela, vai. Depende da pessoa, cada um. E ela não pode reconhecer no estágio neófito. O senhor começou sua prática aqui no Brasil e aí foi para a Índia. Eu estava cantando forma já encaminhada. já estava cantando já quase 10 anos. Aí aconteceu uma coisa que eu percebi no tempo, eu chorei aos pés de lojas da deidade que eu tinha. Não adorava, porque não era Brahma, mas ganhei do amigo e deixei lá, tipo, como se fosse um quadro. E aí eu chorei para ela e pedi isso. Uma semana depois recebi a ligação. E esse amigo meu daqui do templo conhecia tipo de Narayana Maharaj. Podia me ajudar a ir para a Índia, de algum conhecido lá. E tinha conhecido lá que podia dar alguma diretriz. Ou seja, todo o arranjo pode ser feito. Depende do desejo de cada um. Por isso que ninguém pode reclamar de nada. Cada um tem um mestre espiritual que merece. Mas é isso. Depende da intenção interior de cada um. Pelo intelecto, ninguém pode falar quem que é quem. Nem Jesus Cristo, quem reconheceu ele.
Falaram que ele era farsante. Meu mestre espiritual, quando ele veio. Muita gente falou que ele era farsante. Então, depender do intelecto, a chance de cometer ofensa é muito grande. Melhor analisar o interior e ver se a pessoa está realmente buscando Deus ou se ela tem desejo por ficar nesse mundo. Achar que o mundo material pode oferecer alguma coisa e que ela pode ser feliz aqui. Melhor é analisar isso. Aí, dependendo disso, é que aí vai vir uma coisa ou outra. Pode ter também, às vezes, o mestre espiritual legítimo vem, outras pessoas chamam, aí muita gente vai, mas depois não segue a ordem dele, aí também não adianta nada. Só ter um mestre legítimo e falar para os outros, eu tenho, e não seguir, não adianta. O resultado também vai ser zero. Então, o principal é ter um mestre espiritual legítimo, seguir a ordem dele, a instrução dele. Foi passada por discípulo. Essas duas coisas juntas faz alguém progredir na vida espiritual. Trinta e cinco. Jadgyata napunar moham evam yasya sipandava jena bhutani asheshani drakshasi atmani atomai. Ó filho de Pandu, após compreender este conhecimento, você jamais ficará iludido novamente. Mediante esse conhecimento, você perceberá todas as entidades vivas como almas espirituais e irá vê-las em mim. A toda penetrante superalma. Bhavanuvada. Nos próximos 3 versos e meio, começando aqui com as palavras Yad, Natutva, Jata. Shri Bhagavan explica o fruto do conhecimento. Após ter obtido este conhecimento, pelo qual a pessoa compreende que a alma é diferente do corpo, sua mente não será iludida novamente. Ao obter o natural e o eternamente perfeito conhecimento do próprio eu, sua ilusão será removida, e você verá todas as entidades vivas, humanos, animais, pássaros, etc., como almas, separados das suas coberturas materiais externas ou designações. Você também verá todos eles situados em mim, a causa última, como o meu efeito, a Diva Sakti. Prakashikavich. Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: devido à ilusão, estás tentando abandonar teu dever prescrito de participar da batalha. Mas, ao obter esse conhecimento transcendental de um guru, não te tornarás mais vítima da ilusão. Assim, tu entenderás que todos os seres humanos, animais e as demais entidades vivas estão situados em um princípio comum da mesma realidade espiritual, Diva-tattva. As graduações das formas externas, qualidades e ações têm ocorrido devido às suas aparições materiais, ou egoísmos mundanos. Todas as entidades vivas estão situadas em mim, o Senhor Supremo, que sou a causa última de tudo. As almas individuais são o efeito da minha potência. Você vê, Krishna está falando, ó,
Se você abandona o teu dever prescrito, participar na batalha, isso é devido à ilusão. A gente pode pensar que Arjuna estava iludido porque o Krishna estava pedindo para ele participar de batalha, que é errado. Para que participar de batalha? Melhor meditar. Aqui, ó, Cristo está falando contar. Devido à ilusão, você está tentando abandonar seu dever prescrito. Devido à ilusão. Não era devido à real renúncia e nem muito menos ao dever de um kshatriya. Receber conhecimento transcendental não te tornará mais vítima da ilusão. Se alguém recebe conhecimento transcendental do mestre espiritual, ele não vai cair vítima da ilusão. Ou seja, ele vai entender a realidade tanto do mundo quanto do outro mundo. Tem gente que pensa que o mestre espiritual só sabe coisas de outro mundo. Isso é totalmente errado e ofensivo. Não, o mestre espiritual só canta Mahamanta, fala sobre a alma, não sabe nada desse mundo. Isso é ofensivo. O mestre espiritual sabe desse mundo e do outro mundo. Se alguém recebe esse conhecimento dele, fica por dentro dos assuntos desse mundo e do outro mundo. Ele não vai ficar iludido por coisas nem desse mundo, nem do outro mundo. Vai entender a verdade das coisas. E vai entender também que todos são almas individuais, até mesmo animal, planta. Também são Diva Tattva, ou seja, a alma individual. Todas as entidades dias estão situadas em Krishna. Trinta e seis. Apiche darshi papebhyaha sarvebhya papakritamaha sarvam jnana planvenaiva vijinam santarishasi. Ainda que sejas o pior de todos os pecadores, será capaz de cruzar o oceano de pecados, refugiando-te no barco do conhecimento transcendental. Bhavanuvada. Agora, ao falar este verso, começando com Api Chit, Shri Bhagavan descreve as glórias do conhecimento transcendental. A palavra Pape Bhyaha indica o seguinte: até mesmo se você for o pior dos pecadores, este conhecimento transcendental irá te libertar de todos os seus pecados passados. Aqui surge uma pergunta: como é possível que a mente possa se tornar purificada quando tantos pecados existem nela? E se a mente não é pura, como o conhecimento transcendental irá manifestar? Não existe a possibilidade de uma pessoa em cujo conhecimento transcendental foi manifestado cometer qualquer pecado. Aqui, Shripada Madhusudana Sarasvati explica: as palavras api chitta são faladas para indicar a possibilidade do impossível ao ir contra a regra. Apesar de não ser possível, isto foi falado como uma promessa, para explicar o fruto ou glória do conhecimento transcendental.
Em outras palavras, o impossível também tem sido mencionado como sendo uma possibilidade. Hum. Não, esse aqui tá claro. Ou tem dúvida aí? Trinta e sete. Jathai dhansi samidho gnirvasmasat kurute arjuna Jnanagni sarvakarmani bhasmasat kurute tata. Ó Arjuna, assim como o fogo ardente reduz a lenha a cinzas, o fogo do conhecimento transcendental queima as reações de todos os tipos de karma. Bhavanuvada. Quando o conhecimento transcendental manifesta na mente pura, ele queima todas as reações, exceto aquelas que se manifestam no corpo atual. Prarabdha karma. Isto é explicado como exemplo neste verso, começando com a palavra Yata. Prakashika Vritti. O conhecimento transcendental destrói as reações de todo tipo de atividade material, tais quais deveres obrigatórios, Nitya Karma, deveres ocasionais, Nitya Karma, ação frutiva, Kamya Karma, ação pecaminosa, Vikarma, e o karma acumulado que ainda não frutificou, Aprarabdha Karma. Mas ele não destrói o karma que está frutificando no presente corpo, Prarabdha Karma. Isso foi comprovado no Vedanta Darshana. Brahma Sutra 4.1.13. Isto significa que até mesmo um Jnani tem que suportar os resultados do seu já germinado karma. De acordo com Srila Rupa Goswami, porém, uma pessoa que se refugia no santo nome, mesmo se seu canto seja apenas Namabhasa, a sombra do nome puro, isso não somente destrói os resultados de todo o karma, tais quais as reações que estão se acumulando, mas que ainda não deram frutos, e as tendências pecaminosas do coração que ainda não têm sido expostas na forma de ações pecaminosas. Mas ele também destrói suas reações já germinadas ou frutificantes. O que então pode ser dito sobre os efeitos do puro canto do santo nome? Srila Rupa Goswami escreveu no Shri Namastaka, verso 4. Ó Nama Prabhu, seu aparecimento na língua dos seus devotos queima os resultados das suas reações frutificantes. De outra maneira, isso seria inevitável, até mesmo após Brahma ter sido realizado através de uma inquebrantável meditação. Isto é inflexivelmente e repetidamente declarado nos Vedas. Não. Tá claro aqui, né? Entenderam? Falou aí? Sim ou não? Eu acho que entendi. Então, pode surgir uma dúvida aqui. Se só o Namabás tira Prarabdha Karma e o Aprarabdha Karma, como que os devotos puros parece que tem problema no corpo? Ou alguém que canta Namabás tem problema físico, por exemplo, de doença, já que fala que Namabás tira
até mesmo o que está frutificando no presente corpo, karma. Pode surgir essa dúvida aí. A resposta é que Krishna faz isso para ajudar o humor de rendição a ele. Não tem que sentir mais nada, ele já foi embora. Mas Krishna misericordiosamente manda algumas misérias para ajudar na intensidade da rendição do devoto. É isso que acontece. E quando é um mestre espiritual que já é puro, então, para várias coisas. Ele dá oportunidade para os discípulos servir naquele momento. Os ateístas pensam que ele tem corpo material e fica distante dele, sem perturbar ele. E também dá exemplo de, naquela situação, como um praticante deve se comportar. O mestre espiritual dá o exemplo. Quando ele aparentemente está doente e deixando esse mundo, ele dá o exemplo como ele deve ficar firme e continuar na prática de Bhakti. Ele dá o exemplo também. Várias coisas. Verso 38. Nahi gyanena sadrisham pavitram iha vidyate tatsayam yoga samsiddha kalinatmani vindati. Neste mundo não há nada mais purificante que o conhecimento transcendental. Uma pessoa que alcançou a perfeição através de agir sem o apego pelos frutos dos seus deveres prescritos, espontaneamente recebe tal conhecimento em seu coração, no devido momento. Bhavanuvada. Aqui é dito que a execução de austeridades, yoga e outros processos não purificam tanto quanto o conhecimento transcendental. Nem todo mundo pode obter este conhecimento. Ele não é obtido imediatamente, nem é também obtido em um estágio maturo. Ele é obtido após obter completa perfeição em adorar Bhagavan, através do trabalho sem apego pelos frutos das ações, Niskama Karma Yoga, durante um prolongado período de tempo. Este conhecimento revela a si mesmo no interior da pessoa. A pessoa não recebe este conhecimento transcendental apenas por aceitar a ordem renunciada. Tá falando que só pode-se realmente compreender esse conhecimento quando a pessoa faz o dever prescrito sem apego pelos frutos das ações. Nesse estágio, quando ela está sem apego pelo fruto das ações, ela pode receber esse conhecimento. Porque alguém que tem apego pelo fruto das ações não vai receber esse conhecimento transcendental, é impossível. Por isso é que é importante a prática de Bhakti diária e tentar fazer as ações sem apego, mas vai depender da intensidade da prática na hora de agir. E aí é só depois que a pessoa age sem desejar os frutos, é que realmente ela vai receber esse conhecimento transcendental. Não é conhecimento intelectual ou teórico,
Não. É de acordo com o apego. E isso vai vir de acordo com a intensidade da prática de Bhakti. No caso nosso, de quem está praticando Bhakti ou na nossa linha Vaishnava. A pergunta aí, antes de cantar. Bom. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Vishnu Padaya Viradhikai Bhaktivedanta Namaya Iti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Sivasati Gaura Bhaktavrinda Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Nitai Gaura Hari Hari Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Ganadhika Giridhari Jiv ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Radha Damodar Jiv ki Jai. Jai. Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacarya Stota Sata Srishnivad Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj ki Jai. Jai Shri Rupa Nuga Guru Varga ki Jai. Om Vishnupada Shri Shiva Shila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Sadhu Goswami Prabhu ki Jai. Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai. Shri Navadvipa Dham ki Jai. Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra ki Jai. Shri Arjuna ki Jai. Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Jai. Shri Bhagavan Simhadev Bhakta Prahlad Maharaj ki Jai. Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Jai. Sri Chaturmasya Vrat ki Jai. Jai. Sri Kartik Mas Damodar Vrat ki Jai. Jai. Sri Brajamandal ki Jai. Sri Brajamandal Parikrama ki Jai. Parikrama Bhakta Vrinda ki Jai. Jai. Todos os glórias devotos reunidos ki Jai. Nam Sankirtan ki Jai. Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribo. Hari Bol. Boa noite a todos. Obrigada.